Olá, bom dia. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto da tabela periódica, tá? Nas aulas passadas, vocês tiveram assim, uma visão geral da tabela periódica, classificação dos elementos químicos, o que é uma família, o que é o período, e hoje a gente vai reforçar mais aquilo que vocês já conseguiram memorizar, tá? Bem, o nosso cérebro, para ele memorizar, eu trouxe aqui alguns fundamentos básicos para memorização, tá? Então, o nosso cérebro, para memorizar, ele precisa ser atraído, ele precisa de algum sentido a qual ele possa fazer essa ligação. Geralmente, lista, fatos ou fórmulas, elas não chamam atenção, elas não prendem atenção. Então, o cérebro, ele precisa de dados. A partir desses dados, vai se criar informação. Essa informação, ela pode estar ligada ao pessoal, a algum fato espacial, ou até mesmo algo assim importante que o cérebro ele possa fazer essa relação com aquilo que você está fazendo aquela ligação naquele exato momento, tá? Então, para a tabela periódica, para você memorizar a tabela periódica, não é diferente. Vamos ver aqui algumas técnicas as quais você vai tentar encontrar um jeito de memorizar melhor esses elementos químicos. Volto a falar de novo, a tabela periódica ela não é esse bicho-papão, tá? Você pode fazer essas relações e a partir dessas relações, quando você menos perceber, você já tem esse domínio da tabela periódica, tá bom? Ela passa a ser sua amiga. Na sala de aula, eu já conversava com vocês assim, providencie uma tabela periódica, mesmo que tenha no livro de vocês, mas providencie, porque essa tabela você pode colocar na porta do seu guarda-roupa, pode colocar lá na parede do seu quarto, para que você possa ter esse convívio com a tabela periódica e quando você percebe, você já domina completamente toda a tabela periódica, tá bom? É que nem uma tabuada. Bem, só revisando aqui, então na tabela periódica nós temos os alcalinos, que é essa família 1A, tá? Lembrando que a tabela periódica ela é formada pela família A e pela família B. Só recordando aqui, ó, a família 1A, a família 2A, aqui para o nosso lado direito, nós temos a família 3A, a família 4A, a família 5A, 6A, 7A e 8A, tá? Então, lembrando que quando eu falo família, eu estou me relacionando a isso aqui, ó, tá? A essa coluna aqui. Cada elemento, alguns autores, alguns livros, vocês vão perceber assim, eles vão falar assim, a família do hidrogênio, a família do berílio, a família do boro, a família do carbono, do nitrogênio, do oxigênio, do flúor e do hélio. Então, tá se referindo às colunas, tá? Aí você diz assim, mas afinal, o que é essas linhas aqui? Essas linhas, aqui ó, por exemplo, do hidrogênio, do lítio, aí do lítio vem boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, neônio. Aqui são aquelas camadas que eu falava para vocês. Primeira camada, K, L, M, N, O, P, Q. Não são 7 camadas? Então tá aqui, ó, as 7 camadas aqui representadas na tabela periódica, tá bom? Por exemplo aqui, K, L, M, N. Quem que é da camada N? São todos esses elementos aqui, ó. Todos, tá? Bem, então aqui na família 1A, só recordando, são os alcalinos. A família 2A são os alcalinos terrosos. A família O são os calcogênios. A família do flúor são os halogênios. E nós temos os gases nobres. E esse daqui, ó, de 3 a 12, que é a família B,
são os elementos de transição, ok? Então vamos ver agora algumas técnicas de memorização, ou seja, é você fazer aquela relação com um nome, um fato, tá? Vamos ver aqui. Isso você pode fazer com todos os elementos da tabela periódica. Eu estou mostrando para vocês hoje, reforçando, são só alguns elementos, tá? Então veja bem aqui, a família 1A. Hoje li na caras que roubaram César Franco. A outra frase. Hoje li na caras que Roberto Carlos é freguês, tá? Fazendo essa relação. H de hidrogênio, Li de lítio, Na de sódio, roubaram RB de rubídio, CS de Cécio e FR de Frâncio, tá? Lá na 2A, família 2A. Bela Magrela casou com o senhor Barão do Rádio. BE relacionado com berílio, MG magnésio, CA cálcio, SR estrúncio, BA bário e RA rádio, tá? BG e MacGyver na casa do senhor Barão do Rádio. O mesmo sentido, ó. Eu tô colocando duas frases que é para você memorizar. Você coloca lá na parede do seu quarto e ir fazendo essa memorização. Se você conseguir fazer duas, ou seja, memorizar duas famílias por dia, vamos supor assim, você tem um bom andamento na nossa tabela periódica, tá? Isso não é só para o 9º ano, isso você vai levar pro resto da sua vida, tá? Lá no primeiro ano, no segundo, no terceiro, lá na faculdade. Então, se você conseguir memorizar, você já tem pontos positivos, ok? Continuando, vamos ver quem é a próxima família. É a família do boro e do carbono, tá? Isso aí, a família do boro e do carbono, você vai encontrar lá na família 3A e na família 4A, tá? Então, quem são esses elementos da família do boro? Vamos ver quem são eles. Nós temos o boro, o alumínio, o galho, aqui ó, aqui o boro, o alumínio, o galho, o índio e o talho, tá? De novo, boro, alumínio, o galho, índio e o talho. Vamos ver como é que é a nossa frase. Bozo, alegria da garotada e inimigo dos trapalhões, tá? Bom almirante ganhou inúmeros títulos. Vamos ver quem é que está relacionado aqui. B de boro, AL de alumínio, GA de galho, IN de índio e TL de talho, tá? A família 4A. Quem são eles? Na família 4A nós temos o carbono, o silício, o germânio, tá? O estânio e o chumbo, tá? Então vamos ver como é que ficaria aí essa nossa relação. Com silêncio, geralmente sanamos problemas. Comi siri gelado no sanitário público, tá? C de carbono, SI de silício, GE de germânio, SN de estânio e PB de chumbo, tá? Então aí temos a nossa relação. Vamos agora para a família do nitrogênio e a família do oxigênio. Família do nitrogênio, quem são eles? O nitrogênio, o fósforo, o arsênio, o antimônio e o bismuto, tá? Repetindo, nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio e o bismuto. Como é que ficou a nossa frase aqui? Não posso assinar sobre a Bíblia.
Não posso assimilar substâncias biológicas. Aqui, N de nitrogênio, P de fósforo, AS de arsênio, SB de bismuto, de antimônio e BI de bismuto. Gente, aí você vai fazendo a sua relação. É interessante e que você esteja sempre com a sua tabela periódica na mão. Enquanto você não conseguir memorizar a tabela periódica, ela vai ser a sua amiga número 1, tá? Não entendeu? Aqui, ó. Família 6A. Quem são eles? Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. Como é que vai ficar? Os 7 porquinhos. Bem pequena essa frase, né? A outra. O sangue do Senhor tem poder. O de oxigênio, S de enxofre, S é de selênio, T é de telúrio e PO de polônio. Ok? Vamos para a próxima. Família do flúor e do hélio. Flúor, cloro, o bromo, o iodo e o astato. Flúor, cloro, bromo, iodo e o astato, tá? Frase. Foi Cláudio Branco quem invadiu Atenas. Fica claro que a Brahma imita a Antártica. Então, olha só, são frases assim que tá ligado a algum fato, alguma situação, tá? A qual fica mais fácil de você memorizar. E aqui, por último, nós temos a família dos gases nobres. Quem são eles? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e o radônio, tá? Vamos ver como é que ficou. Hélio negou a arma de criptonita ao xerife de Rondônia. A outra frase. Hércules nenhum arrancará criptonita de xerife de Rondônia, tá? Então aqui são situações assim que a gente vai criando e vocês vão tentando memorizar. Só lembrando que a tabela periódica, ela é bastante extensa. Você tem N coisas para você tirar da tabela periódica, para você memorizar, tá? E aqui eu coloco assim um resumo daquilo que a gente já falou para vocês durante a nossa videoaula, tá? Então eu espero que vocês possam memorizar. O nosso objetivo na sala de aula, quando nós estávamos em aula presencial, a gente ia fazer um trabalho assim voltado realmente para a tabela periódica, qual vocês pudessem memorizar, vocês iriam apresentar. Mas em virtude dessa pandemia, essa é a forma que a gente está encontrando para transmitir para vocês um pouco daquilo que está ao nosso alcance, tá? Então, espero que vocês tenham bom proveito no estudo, memorize bem a tabela periódica. Quem sabe, ao retornarmos, a gente não vai fazer uma apresentação dessa nossa tabela periódica, tá bom? Então, até a nossa próxima aula.